como trabalhar a leitura nos anos finais do ensino fundamental. É sobre isso que eu falo neste vídeo, em que nós continuamos as nossas discussões a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua portuguesa, publicados no Brasil em 1998. Este é o vídeo 9, é a parte 9 desta série de vídeos a respeito dos conceitos bakhtinianos nos PCNs. Para você que está acompanhando os vídeos com a leitura dos PCNs, eu estou na segunda parte do documento, Língua Portuguesa no terceiro e no quarto ciclos, e neste vídeo eu inicio pela seção Leitura de textos escritos. Nesta seção, os PCNs dirão: a leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que ele sabe sobre a linguagem, etc. Então, o que os PCNs trazem aqui é uma ideia até comum, de que nós, ao realizarmos a leitura, nós mobilizamos o conhecimento prévio que nós temos. Conhecimento esse que nós derivamos de outras leituras que nós já realizamos, de outras falas que nós escutamos, e também, dentro desse conhecimento amplo que nós temos, um dos conhecimentos que por vezes o leitor mobiliza, se ele tiver, é o seu conhecimento sobre o autor daquele texto, o que já gera uma certa expectativa a respeito daquele texto, e também tudo que o leitor sabe sobre linguagem. Então, se ele conhece ou não conhece determinadas palavras, determinadas construções sintáticas. Tudo isso, todo esse processo de mobilização na leitura dos meus conhecimentos prévios está em prol dos objetivos que eu tenho naquela leitura, porque os objetivos na leitura podem ser vários. Eu posso ler um texto instrucional como uma receita culinária em que eu quero buscar as instruções para fazer uma comida. Eu posso ter um outro objetivo, que é um objetivo de lazer, de entretenimento, de fruição, quando, por exemplo, eu leio um poema e eu quero apenas fruir daquele poema, eu quero apenas me entreter com aquele texto. Bom, mas o que eu quero destacar de fato nessa passagem é que os PCNs vão falar que o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão. Aqui os PCNs podem talvez estar ecoando a ideia que o Bakhtin traz da ativa posição responsiva presente no texto Gêneros do Discurso e também, muito paralelamente, a ideia que o Voloshinov traz acerca da compreensão ativa que ele discute em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Seja a ativa posição responsiva, seja a compreensão ativa, o Bakhtin, o Voloshinov, os integrantes do círculo de Bakhtin vão entender que o sujeito, mesmo no polo da recepção de um texto que foi produzido por outro autor, mesmo no polo da recepção, o leitor é ativo, porque nós respondemos ativamente àquilo que nós lemos. E aqui, embora os PCNs eles estejam enfatizando principalmente essa questão dos conhecimentos, o que é de fato bastante importante, porque durante a leitura de um texto nós tentamos fazer relação com outros textos, com outras falas, com conhecimentos prévios, nós não apenas respondemos nesse sentido, nós também lemos os textos a partir do nosso viés ideológico, o que faz com que nós valoramos ou bem ou mal aquele texto e inclusive vai nos suscitar emoções. Eu vou gostar ou não vou gostar daquele texto. Para isso ficar mais concreto, pensemos no seguinte exemplo. Você entra em uma rede social como o Facebook, o Instagram, e você vê uma postagem, você lê um texto, acompanhado ou não de elementos visuais, mas você lê aquele texto. Para entender aquele texto, você mobiliza o seu conhecimento de mundo, você mobiliza o seu conhecimento sobre linguagem, mas você também, a partir do seu viés ideológico, valora
aquilo que está sendo escrito e que você está lendo. Você emocionalmente, inclusive, vai se relacionar com aquilo. Vai gostar, não vai gostar, vai se emocionar, vai ter raiva. Então, isso mostra que o sujeito, na posição de leitor, ele nunca é passivo. É sempre um sujeito que responde ativamente ao que é lido, que responde ativamente quando se trata da fala daquilo que é escutado. Bom, continuando, eu indico aqui para você esse vídeo Resposta Ativa, Teoria de Bakhtin, em que eu falo a respeito da ativa posição responsiva, da resposta ativa e da responsividade, desses conceitos bakhtinianos que nos trazem essa ideia de um leitor ou de um ouvinte que sempre responde ativamente aquilo que é ouvido, aquilo que é lido. E mesmo em silêncio nós respondemos. Inclusive o silêncio é uma forma de resposta. Para você saber um pouco mais sobre esse tema, fica aí a recomendação desse vídeo que eu também vou deixar na descrição deste vídeo. Seguindo, os PCNs seguem falando a respeito da leitura dos textos escritos e nesta sessão os PCNs falam do papel do professor para tornar o aluno um leitor autônomo que progrida de textos facilitados, infantis ou infanto-juvenis, para textos que circulam na vida. A ideia dos PCNs, portanto, é que durante os anos finais do ensino fundamental, eu, enquanto professor, vou conseguir criar a autonomia do meu aluno, ou pelo menos suscitar uma maior autonomia do meu aluno, que passará daquele leitor de textos infantis ou infantos juvenis, classificados como facilitados pelos PCNs, para textos que circulam na vida. O que são esses textos facilitados? Os PCNs estão com a ideia de que até o quarto ano, aquele aluno ele está lendo na escola ou fora do ambiente escolar textos direcionados para um público mais infantil. Então, seriam textos mais facilitados. É uma literatura infantil ou, às vezes, adaptações para o público infantil. Mas que, a partir do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, hoje, do sexto ao nono ano, a época em que os PCNs foram escritos era do quinto ao oitavo ano. Então, hoje, vamos falar do hoje, do sexto ao nono ano, eu vou trazer para esse aluno textos reais. Então, eu não vou trazer, por exemplo, uma obra literária facilitada. Eu vou trazer a obra literária tal qual ela circula no mundo real. Talvez eu não traga todo o texto, mas eu vou trazer um fragmento daquele texto, exatamente como o autor escreveu, com as opções lexicais, fraseológicas, gramaticais que aquele autor fez. Eu não vou facilitar a leitura do meu aluno para que ele tenha contato com textos reais. Então, agora, nessa segunda etapa, nos anos finais do ensino fundamental, a leitura ela deve se pautar por textos reais e não mais por textos facilitados. Esses textos reais podem circular na escola na sua integralidade, inteiros ou em fragmentos. Por exemplo, quando o professor trabalha um fragmento ou mesmo um livro didático traz um fragmento de um determinado texto. Mas o que os PCNs estão enfatizando aqui, nós vamos até ao final do vídeo, que é justamente isso que os PCNs colocam como objetivo, que esse aluno ele consiga ir progredindo para se tornar autônomo. Então, nesse processo de tornar o leitor autônomo, eu tenho que passar dos textos facilitados para os textos reais, para os textos que assim circulam na vida. Os PCNs dirão: o professor deve preocupar-se com a diversidade das práticas de recepção dos textos. Não se lê uma notícia da mesma forma que se consulta um dicionário. Não se lê um romance da mesma forma que se estuda. Boa parte dos materiais didáticos disponíveis no mercado, ainda que venham incluindo textos de diversos gêneros, ignoram a diversidade
e submetem todos os textos a um tratamento uniforme. Os PCNs vêm enfatizando aquilo que nós temos falado várias vezes ao longo desses vídeos, que no processo de recepção de um texto escrito, na leitura de um texto escrito, nós nos relacionamos de diversas maneiras com os diferentes gêneros discursivos em que se concretiza a escrita. Então, de fato, eu leio uma notícia de um modo diferente que eu consulto um dicionário. Eu leio uma notícia para me informar, e no mundo real eu simplesmente vou ao jornal, vou ler aquela notícia, ou uma plataforma de divulgação de notícias, vou ler a notícia e aquilo é suficiente para mim. Eu, por exemplo, não preciso fazer anotações, não preciso fazer um resumo. Por outro lado, um dicionário eu consulto para ver o significado de uma palavra e levar esse significado para a leitura de outros textos. Então, são parâmetros de leitura diferentes, práticas de leituras diferentes. Da mesma maneira, eu leio um romance de uma maneira diferente do que eu leio a notícia, do que eu consulto o dicionário, até mesmo porque a própria extensão composicional, a estrutura composicional do romance, me impõe uma leitura de maior fôlego, uma leitura mais longa. Bom, mas o que dizem os PCNs? Apesar dessa diversidade de práticas de leitura, por vezes, pelo menos ali em 1998, essa é a observação que os PCNs trazem, os materiais didáticos estariam submetendo os diferentes gêneros a um mesmo tratamento didático. Assim, por exemplo, eu teria, quando eu vou pensar na leitura e interpretação de texto, as mesmas questões. Por exemplo, quem é o autor? Se eu penso em uma notícia, por exemplo, por vezes a notícia ela pode vir inclusive sem autor, porque é um gênero em que às vezes a autoria ela é dada como uma autoria coletiva de responsabilidade do jornal e não necessariamente de uma determinada pessoa. Já a autoria de um romance, muitas vezes, ela é marcada e isso traz toda uma série de implicações para a leitura. Por outro lado, em uma notícia, muitas vezes, nós temos aquelas perguntas clássicas. O que, quem, quando, como, por quê? Essas perguntas podem ser muito válidas na notícia, mas talvez não sejam válidas em outros gêneros, como, por exemplo, um poema. Se eu vou ler lá um poema parnasiano que fala a respeito do vaso, essas perguntas, o que, como, quando, quem, talvez se tornem bastante irrelevantes, enquanto o mais importante seria eu observar o trabalho com elementos linguísticos, com a linguagem, com metáforas, com construções literárias próprias daquele gênero. Então, quando eu submeto diferentes gêneros discursivos ao mesmo protocolo de interpretação e leitura de texto, de fato, eu tenho um empobrecimento, já que os diferentes gêneros eles são lidos de maneiras diferentes e, portanto, eles deveriam implicar tratamentos didáticos diferentes. Continuando, os PCNs dizem: para considerar a diversidade dos gêneros, não ignorando a diversidade de recepção que supõe, as atividades organizadas para a prática de leitura devem se diferenciar sob a pena de trabalharem contra a formação de leitores. Produzir esquemas e resumos pode ajudar a apreensão dos tópicos mais importantes quando se trata de textos de divulgação científica. No entanto, aplicar tal procedimento a um texto literário é desastroso, pois apagaria o essencial, o tratamento estilístico que o tema recebeu do autor. Assim, se por vezes, inclusive no próprio trabalho escolar, nós pedimos para que o aluno ele faça um resumo a partir da leitura de um texto de divulgação científica, e muitos dos textos que compõem os livros didáticos, eles podem ser entendidos como textos de divulgação científica. Pensemos, por exemplo, em um capítulo de um livro de história que fala a respeito da chegada dos portugueses ao Brasil. Eu posso solicitar ou recomendar ao meu aluno que ele faça um resumo, porque, em geral, o estilo do autor ou dos autores daquele livro didático está presente, mas para aquele gênero discursivo não é tão importante. O Bakhtin mesmo vai dizer em um gênero do discurso
que em certos gêneros discursivos o estilo é um fenômeno que pode acontecer, mas não é o principal. Já nos gêneros discursivos literários, o estilo é super relevante. E aí, porque talvez, inclusive, os PCNs tragam essa comparação. O resumo, que sim, por vezes, também é solicitado de textos literários, e que pode ser interessante para que o aluno tenha, por exemplo, um resumo do enredo daquela obra, mas se eu fico apenas no resumo do enredo, eu certamente perderei aspectos importantes do trabalho estilístico e temático e composicional também daquele gênero. Pensemos, por exemplo, em um tema como traição, que pode ser abordado em uma obra romântica e em uma obra realista. Se eu não observar para os aspectos contextuais, para o tratamento estilístico, temático que o autor dá para aquilo, e eu observar apenas o resumo, pode parecer que as obras são muito similares, mas eu perderei o essencial, que é o tratamento estilístico que cada autor dessas diferentes correntes literárias dá àquele tema. Seguindo, os PCNs proporão que o aluno deve estabelecer sentido entre o texto que ele está lendo e os outros textos que já conhece com o seu conhecimento de mundo. Aquilo que nós começamos falando no início desse vídeo. E aqui essas relações, que às vezes são nomeadas como relações intertextuais, né? Ou como conhecimento de mundo, eu me refiro àquilo que eu já ouvi, e também que aparece com outros nomes, coletânea, repertório, enfim, é essa mobilização daquilo que anteriormente eu li, daquilo que anteriormente eu ouvi, eu trago aqui para os termos bakhtinianos para nós pensarmos isso em termos das relações dialógicas. Porque o meu conhecimento de mundo, seja que nome se dê a isso, conhecimento de mundo, coletânea, repertório, intertextualidade, seja qual for o nome dado, o fato é que o meu conhecimento de mundo ele só chegou a mim por meio de enunciados, por meio de textos ou de falas que eu li, com os quais eu dialoguei no sentido amplo. Então, esse conhecimento de mundo que o aluno deve mobilizar, essa relação que o aluno deve mobilizar com outros gêneros, com outros textos, para mim, na verdade, é uma questão de relações dialógicas. Você relacionar o que você lê com aquilo que você já leu anteriormente, com aquilo que você já ouviu anteriormente. Ou seja, a leitura se dá na forma de uma relação dialógica. Os PCNs também vão dizer que o trabalho com textos literários deve partir daquilo que o aluno já aprecia, mas claro que a escola deve levar esse aluno a outros gêneros, outros autores, outras temáticas. Então, o que nós podemos pensar? Que a ideia dos PCNs é a seguinte: se o meu aluno, por exemplo, já lê Harry Potter e tem interesse por essa literatura, se meu aluno já lê Crepúsculo e outros livros dessa saga, se o meu aluno tem interesse por uma determinada literatura fantástica, eu parto daquilo que ele já sabe e levo esse aluno a avançar em outros textos que talvez tragam uma maior complexidade temática, porque vão falar de temas que o aluno não conhece, que talvez naquele momento ele não tenha interesse. Pode ter uma maior complexidade também em termos de linguagem, porque é uma linguagem mais arcaica em termos da distância temporal dos dias de hoje para quando a obra foi escrita. Mas a ideia é que eu não vou desconsiderar aquilo que o aluno já aprecia. Eu parto daquilo que ele aprecia e vou levando ele para que ele possa chegar à leitura de outros gêneros, de outros textos que eu queira, que eu acredite interessantes. Isso é uma grande discussão, mas é claro que aqui talvez existam questões de valores. Imaginar que aquela literatura que o aluno já lê não tem tanto valor quanto aquela que eu queira que ele leia. O fato é, de fato, nós precisamos, por vezes, levar o nosso aluno a ler outros gêneros, textos de outros autores, com outras temáticas, para que ele expanda tanto a sua capacidade de leitura, quanto o seu conhecimento a respeito das diversas possibilidades de escrita e, portanto, de leitura. Seguindo,
Os PCNs vão falar das condições favoráveis para a formação dos leitores, de leitores. E dirão: a escola deve dispor de uma biblioteca em que sejam colocados à disposição dos alunos, inclusive para empréstimo, texto de gêneros variados, materiais de consulta nas diversas áreas do conhecimento, almanaques, revistas, entre outros. Novamente, nós precisamos voltar aqui para o final da década de 90, que é quando os PCNs foram publicados. Então, naquele momento, a ideia de uma biblioteca escolar era uma ideia muito forte, muito presente. E não que hoje não seja mais importante. Claro que existe, inegavelmente, uma diferença entre a leitura em um dispositivo digital, na tela de um computador, de um smartphone, e a leitura que eu realizo de um livro impresso. Mas o fato é que hoje, talvez, essa diversidade de textos de diferentes gêneros discursivos talvez esteja mais acessível pelas plataformas online. Se eu tenho esses recursos, eu posso disponibilizar, levar o meu aluno a esse tipo de leitura. Posso sim ter a biblioteca, uma biblioteca que naqueles anos, no final da década de 90, segundo sugerem os PCNs, deveriam ter textos de gêneros variados. Então eu teria ali romances, teria coletâneas de contos, livros de poemas, coletâneas de poemas, traria também outros materiais de leitura que não especificamente de literatura, como por exemplo almanaques, revistas, jornais, era algo muito comum naquele momento. Enfim, porque cada um desses, digamos, suportes do livro, da revista, do jornal, eles trazem gêneros discursivos variados e cada um deles pode ser trabalhado de um modo específico dentro da escola. Então, tudo isso é muito interessante, é relevante, é inegável que a leitura ela se dá de um modo diferente quando eu tenho uma plataforma, um texto disponibilizado no meio digital e no meio impresso. Pensemos, por exemplo, que se uma notícia eu posso ler mais confortavelmente na tela do computador, na tela do celular, porque é um gênero discursivo mais curto, a leitura de um romance em uma tela de computador, em uma tela de celular, que não seja um dispositivo próprio para leitura, ela provavelmente vai ser bastante cansativa, porque é uma leitura mais longa, que vai demandar mais tempo. Então, talvez ela seja mais confortavelmente realizada se for por meio do livro impresso. Então, tudo isso são questões que podem ser discutidas, trabalhadas no universo escolar. E dentro disso, nós não podemos deixar de reconhecer, eu acredito, você como professor não pode deixar de reconhecer, que hoje, além de todos esses materiais de livros, revistas, almanaques, dicionários, livros didáticos, os nossos alunos, eles também realizam a leitura de diversos gêneros discursivos nas plataformas online, no mundo digital. Então, também esse trabalho deve ser realizado na escola. Como o aluno lê determinados gêneros discursivos, quais gêneros discursivos ele mais lê no seu dia a dia, certo? Porque se, por exemplo, naquele momento, uma das questões que se colocava para a escola era a ideia de tornar o sujeito, por exemplo, alguém interessado em ler jornal impresso. Hoje, isso já é algo bastante complexo, porque quase não há jornais impressos, porque quase ninguém assina um jornal impresso. Então, à medida em que a realidade vai mudando, os gêneros discursivos vão mudando e, portanto, as práticas de leitura vão mudando. Bom, seguindo, os PCNs dirão o seguinte: levando em conta o grau de independência do aluno para a tarefa, o professor pode selecionar situações didáticas adequadas que permitam ao aluno, ora, exercitar-se na leitura de tipos de texto para os quais já tenha construído uma competência, ora, empenhar-se no desenvolvimento de novas estratégias para poder ler textos menos familiares, o que mandará maior interferência do professor. Eu já inicio o comentário a respeito desse trecho
destacando que provavelmente nesse segmento dos PCNs, tipos de texto se refere a gêneros, porque eles dizem o seguinte: vou levar em conta a independência do aluno para selecionar situações que permitam a ele, ora exercitar-se na leitura de tipos de textos, para os quais já tem uma certa familiaridade e competência. Ninguém exercita a leitura de tipos de textos. Se nós retomarmos lá aquela discussão que eu já comentei várias vezes, se eu imagino que o tipo de texto é um pedaço, digamos assim, do texto, bom, esses pedaços narrativos, descritivos, injuntivos, argumentativos, descritivos, eles estarão em vários gêneros discursivos. Então, a competência que o aluno tem é de ler determinados gêneros discursivos. Vamos supor, por exemplo, que o meu aluno ele já tenha uma certa competência em ler um gênero discursivo, literário, narrativo, curto, como uma crônica. Mas agora eu quero levá-lo a ler um gênero discursivo, literário, mais longo, um romance. Então é sobre isso que os PCNs estão dizendo. Eu tenho duas práticas. Uma que é a crônica, que o meu aluno já está lendo bem, tranquilamente, com uma certa autonomia. E uma outra é o romance. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar, digamos, as duas atividades. Em algumas, em que eu vou justamente suscitar essa independência do aluno, ele já sabe ler a crônica, então eu vou deixar que esse aluno leia mais livremente a crônica. Em outro, se eu vou trabalhar a leitura do gênero romance, eu vou acompanhar mais de perto esse processo de leitura. Porque em alguns gêneros o aluno ainda precisa de um acompanhamento do professor maior, e em outros ele já não precisa tanto. Por que isso é interessante? Porque eu vou mostrando para o aluno que ele já está se tornando independente, mas ao mesmo tempo eu não deixo de realizar o trabalho didático, o meu trabalho enquanto professor, para facilitar esse processo contínuo de ganho da autonomia desse sujeito nos processos de leitura. Continuando, os PCNs dizem o seguinte. Na sequência, os PCNs dizem o seguinte: são apresentadas sugestões para a formação de leitores, sendo elencados os cinco tipos de leitura, os seguintes tipos de leitura. Leitura autônoma, leitura colaborativa, leitura em voz alta pelo professor, leitura programada e leitura de escolha pessoal. Vamos começar pela primeira, leitura autônoma. Essa leitura autônoma não é ainda o leitor independente, o leitor autônomo, que na verdade ele vai estar bem mais próximo lá do último tipo de leitura, que é a leitura de escolha pessoal. O que é essa leitura autônoma nos PCNs? Essa leitura autônoma é sim quando o aluno lê sozinho, mas é uma leitura em silêncio, uma leitura silenciosa, mas ainda realizada no ambiente escolar. E aí talvez você me questione, mas por que eu vou colocar o aluno para ler em silêncio no ambiente escolar? E aqui, mais uma vez, eu vou trazer tanto o contexto da época, quanto o contexto das diversidades sociais que nós temos no país. No contexto da época, nós temos que pensar o seguinte: será que esse aluno ele tem materiais de leitura na sua casa? Bom, nós temos que pensar que naquele momento, no final da década de 90, a leitura se realizava principalmente por materiais impressos. Então, o aluno, quando ele chegava na sua casa, para ele poder realizar essa leitura, ele teria que ter livros, ele teria que ter revistas, ele teria que ter jornais. E aí se casa a questão das condições sociais. Será que todas as famílias tinham esses materiais? Tinham acesso a esses materiais? Provavelmente não. Então, tem essa questão social e temporal. Hoje, mesmo famílias menos favorecidas economicamente, em geral, dispõem de algum aplicativo digital, de alguma ferramenta que dê acesso aos meios digitais, como, por exemplo, o celular. Então, ali, ele pode ter acesso a romances, ainda que não seja uma leitura tão agradável de se realizar num dispositivo como o celular, mas ele vai ter romances,
crônicas, poemas, notícias, vários gêneros discursivos que ele poderá realizar a sua leitura. Mas naquele momento, em 1998, isso não era assim. E então, o que se imaginava é que muitos dos alunos, eles não teriam como ler, realizar uma leitura, se não fosse disponibilizado um material de leitura pela escola. Além disso, eu tenho que imaginar que não necessariamente esse aluno teria na sua casa condições de ter um espaço físico e, por exemplo, condições adequadas de silêncio, de tranquilidade para realizar a sua leitura. Então, era sim, e talvez ainda seja hoje muito importante, trabalhar com essa leitura silenciosa do aluno em sala de aula. Até mesmo porque quem é professor sabe que, por vezes, o aluno ele chega ao sexto ano ainda sem ter desenvolvido essa capacidade de realizar a leitura autônoma em silêncio. Então, é uma ideia de fomentar essa prática na escola. Uma outra leitura que os PCNs trazem é a leitura colaborativa. Essa leitura colaborativa é quando o professor vai lendo conjuntamente com o aluno. Então, eu vou trazer para o meu aluno um texto, por exemplo, eu vou trazer um texto do Monteiro Lobato e eu vou lendo com o meu aluno. Por que isso é importante? Porque eu vou lendo, parando para fazer explicações a respeito de determinadas palavras, a respeito do autor, a respeito do contexto da época, relacionando a discussão que ele fez naquele momento com discussões daquele momento e com discussões atuais. Então, isso também é um processo muito importante, porque eu vou mostrando para o meu aluno como se realiza a leitura, como nós vamos fazendo inferências, vamos fazendo relações dialógicas, inclusive, a partir dos textos que nós vamos lendo. Um terceiro tipo de leitura que os PCNs sugerem é a leitura em voz alta pelo professor. A meu ver, também um tipo de leitura muito importante. Porque determinados gêneros discursivos, eles podem ser executados pela oralidade de uma maneira melhor. Se eu tenho, por exemplo, a leitura de um poema lírico, então que eu precise dar uma dramaticidade para aquela leitura. Ou um poema épico, em que eu também vou buscar outros recursos prosódicos, de pausa, de segmentação de palavras. Por vezes, para eu fazer uma boa leitura desses gêneros, eu tenho que ter lido aquele texto com antecedência, eu tenho que ter preparado a minha pronúncia daquele gênero. Então, esse trabalho, que é um trabalho muito importante, o professor é um modelo, a meu ver, nesse momento, inclusive para suscitar para os alunos a busca por também fazer a leitura em voz alta de uma maneira mais adequada. Um quarto tipo de leitura que os PCNs sugerem é a chamada leitura programada, também bastante interessante, que é quando o professor ele combina com a turma de ler partes de um texto. Então, nós temos, por exemplo, um romance, então vamos ler o capítulo 1 em casa. E aí nós, em determinado momento, voltamos para a escola e na escola nós vamos discutir a respeito daquele capítulo, vamos comentar, vamos ver as impressões, vamos esclarecer dúvidas. E isso vai também ajudando o aluno na construção dessa sua autonomia da leitura. E por fim vem a leitura de escolha pessoal, que é, digamos assim, um objetivo do ensino fundamental, que é quando esse aluno ele já consegue escolher o que ele quer ler, né? Ele já está ganhando aí uma maior autonomia, está progredindo em termos da sua autonomia. Vamos ver o que os PCNs falam a respeito da leitura de escolha pessoal. Os PCNs vão dizer o seguinte: são situações didáticas propostas com regularidade, adequadas para desenvolver o comportamento do leitor, ou seja, atitudes e procedimentos que leitores assíduos desenvolvem a partir da prática de leitura. Quais são esses procedimentos? Formação de critérios para selecionar o material a ser lido, rastreamento da obra de escritores preferidos, etc. Neste caso, o objetivo explícito é a leitura em si,
é a criação de oportunidades para a constituição de padrões de gosto pessoal. Para o meu aluno criar o seu gosto pessoal, eu tenho que torná-lo um leitor assíduo. E um leitor assíduo é aquele que já tem determinados procedimentos. Quais, por exemplo? Ele tem critérios para selecionar o que ele quer ler. Ele sabe, por exemplo, o que ele gosta, como dirão nas sequências PCNs, de determinados autores, de determinada temática, de determinado gênero discursivo. Mas algo que eu preciso ainda ensinar para o aluno, por exemplo, a partir disso que ele gosta, é como, por exemplo, rastrear as obras dos seus autores preferidos. Como encontrar livros, por exemplo, de gêneros discursivos similares àqueles que ele gosta. Voltemos novamente a 1998. Nesse contexto, esse rastreamento ele se dava especialmente no mundo físico. Então eu precisava ensinar para o meu aluno como, por exemplo, em espaços de leitura, como uma biblioteca, como uma livraria, encontrar os livros que ele quer, encontrar os autores que ele quer, encontrar os gêneros que ele quer. Hoje, além do espaço físico, seria interessante o professor também desenvolver com o aluno esses procedimentos de seleção de material e de orientação para encontrar esses materiais no mundo digital. Como se eu gosto, por exemplo, de um determinado autor, como eu encontro outras obras desse autor no mundo digital? Né? Então essa é uma das questões colocadas pelos PCNs, que seguem na sequência mesmo dizendo o seguinte: nessas atividades de leitura, pode-se temporariamente eleger um gênero específico, um determinado autor ou um tema de interesse. Então, o que os PCNs estão dizendo? Eu escolho um gênero, por exemplo, meu aluno ele gosta do gênero romance de cavalaria. Eu vou levá-lo a conseguir rastrear outros romances de cavalaria de um determinado autor. Ele gosta do Graciliano Ramos, ele leu Vidas Secas. Como ele consegue encontrar outras obras do Graciliano Ramos? Ele tem um tema de interesse, ele gosta muito de textos que falem sobre a Idade Média. Então, ele vai encontrar romances que falam sobre a Idade Média, poemas que falam sobre a Idade Média, canções, vários gêneros discursivos que digam respeito àquele tema do seu interesse. A partir daí, os alunos escolhem o que desejam ler, tomam emprestado o livro do acervo de classe ou da biblioteca da escola para ler em casa. E no dia combinado, parte deles relata suas impressões, comenta o que gostou ou não, o que pensou, sugere outros títulos do mesmo autor, tema ou tipo. Dependendo do gênero selecionado, alguns podem preparar com antecedência a leitura em voz alta dos textos escolhidos. Então, eu estou, de fato, tentando criar para o meu aluno uma autonomia, porque ele vai escolher o que ele vai ler, e eu, como professor, vou tentar ajudá-lo na busca de gêneros de textos do mesmo autor, de textos do mesmo gênero discursivo, ou de textos, ainda que de gêneros discursivos diversos, que versem sobre um tema de interesse para esse aluno. Esse aluno faz essa leitura, aqui os PCNs recomendam que eles pegassem livros da escola ou da biblioteca, ou por exemplo de uma biblioteca municipal, o que ainda é válido, mas tendo em vista o mundo virtual, ele também pode, às vezes, encontrar esses materiais disponíveis online, fazer essa leitura que ele escolherá, e aí, em um dia combinado, ele relata, como nós fazemos, inclusive, quando nós gostamos de um livro, nós comentamos com os nossos colegas, ou nós não gostamos e comentamos por que não gostamos, ele vai comentar com a classe. E a depender do texto que ele tenha lido, ele pode, por exemplo, fazer a leitura, se for um poema, pode fazer a leitura, se for um texto narrativo curto, ou, por exemplo, fazer a leitura de um determinado fragmento daquele texto que ele entender relevante naquele momento. Então é isso. O que nós vemos aqui é que os PCNs eles continuam centrando na questão da leitura a questão
dos diferentes gêneros discursivos, como esses diferentes gêneros discursivos, eles ensejam diferentes práticas de leituras. Nós lemos os gêneros discursivos de maneira diferente e, além de tudo, eles trazem verdadeiras indicações práticas para o trabalho escolar com a leitura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu curtir, deixe o seu like, comente, compartilhe. Tudo isso fortalece o canal, me faz entender que você está gostando desse conteúdo e me incentiva a continuar. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.